Felipe, eu estou estudando para a prova do exame de suficiência e estou com medo de como pode ser a prova. Calma, eu vou te mostrar aqui uma técnica que vai te ajudar a prever, né? Você vai entrar na cabeça da banca e vai começar a antecipar como as questões vão ser abordadas lá no dia da prova do exame de suficiência. Tá duvidando? Então fica aqui até o final que eu vou te mostrar como você vai fazer isso, como que você vai aprender a prever como cada assunto é abordado nas questões lá no dia da prova do exame de suficiência. Antes de mais nada, eu sou o Felipe, especialista em aprovação tanto no exame de suficiência quanto em concursos públicos para contadores. Então, clica aqui embaixo em se inscrever para você ser sempre avisado de novos conteúdos com essa temática. Concursos públicos para contadores e exame de suficiência. Então vamos lá, Felipe. Como é que eu posso prever como um determinado assunto vai aparecer lá na prova do exame de suficiência? Consigo fazer isso? É possível? É fácil? Tem um passo a passo? É possível e tem sim um passo a passo que eu vou te mostrar aqui para você aprender a prever, antecipar como as questões vão aparecer para você lá na prova do exame de suficiência. São alguns passos e o primeiro dos passos é você entender o porquê, qual que é a lógica por trás do exame de suficiência. O exame de suficiência é uma prova que tem por objetivo avaliar conhecimentos médios dos candidatos sobre os assuntos que eles viram na graduação, né? E isso está escrito onde? No edital. O edital, a nossa regra do jogo, ela fala que o objetivo do exame de suficiência é mensurar, medir, avaliar conhecimentos médios que foram obtidos lá na graduação, né, antes dos alunos serem colocados no mercado de trabalho. Esse é o objetivo do exame de suficiência. E você concorda comigo que conhecimento médio não é algo nem extremamente aprofundado, nem algo também muito raso? É o quê? É um meio termo. É aquela regra geral que todo mundo vai ter acesso, que todo mundo vai ter contato. Como, por exemplo, operações com mercadorias, DFC, balanço patrimonial. Você concorda comigo que todos os contadores, tanto faz, se é do escritório pai e filho, lá no interior não sei de onde, quanto o cara que é contador do Magazine Luiza ou do Itaú, eles vão ter acesso a essas transações? Pois é, então essa é a regra geral. Diferente, por exemplo, de um CPC de instrumentos financeiros, que basicamente só contadores de grandes empresas do sistema financeiro nacional que vão ter contato com isso. Então esses assuntos não é uma regra geral, não é o comum a todo mundo, é comum a minoria. Então o que faz mais sentido para a prova? Abordar o assunto que a maioria dos contadores vão ter contato. Então o primeiro passo é esse, entender a lógica por trás do exame de suficiência, qual o objetivo dele e o que é que ela vai e o que é que ele quer mensurar. A prova do exame de suficiência quer mensurar o seu conhecimento sobre assuntos médios. Simples assim. Esse é o nosso primeiro passo. E o nosso segundo passo é entender a filosofia por trás da banca do exame de suficiência e de onde vêm as questões que vão compor a prova lá do exame de suficiência. Cara, a banca do exame de suficiência tanto faz a Consulplan, a FGV, a banca que vier porventura substituir a FGV, são bancas de concurso público. Esse é o primeiro ponto, é a filosofia da banca do exame de suficiência, é a mesma filosofia de uma banca de concurso público, de colocar questões com alternativas e você tem que marcar a alternativa correta, a alternativa que ele pede. Simples assim. E você concorda comigo que, independente de qual é o assunto que ela está abordando, só vai ter uma resposta correta. Por exemplo, imagina uma questão de concurso público que cobra o assunto. Quanto é 1 mais 1? Independente da banca, independente de como a banca vai querer dificultar aquele assunto, o resultado sempre vai ser 2. Então a banca ela tem uma limitação de criação de questões. Ela não consegue variar muita coisa. Por quê? Porque o resultado de 1 mais 1 sempre vai ser 2. Por mais que ela tente fazer malabarismos ali, ela não vai conseguir andar muito longe do resultado 2. Isso acontece também no exame de suficiência e também com questões de contabilidade. Por mais que a banca queira dificultar um pouco mais, contando uma história um pouco maior, um pouco menor, um pouco triste, um pouco mais feliz, o resultado vai ser sempre aquilo que está na norma. A banca tem o quê? Tem uma limitação em criar questões. Então, sabendo dessa limitação, aí nós vamos para o passo 3, que é o quê? Como a banca tem uma limitação em criar questões, basicamente é impossível criar novas questões 100% inéditas, você tem que entender o seguinte, que o que a banca faz? Ela reaproveita questões. Ela pega questões que já caíram em provas anteriores e muda pequenos dados, pequenas informações. Não é uma questão onde era Maria, agora é José, onde era 10, agora é 1000. É basicamente isso que funciona, é assim que funciona toda e qualquer banca. E às vezes, meu amigo, nem mudar alguma coisa ela muda, ela pega, dá um Ctrl+C, Ctrl+V, tudo igualzinho, isso acontece bastante. Então, sabendo que a prova do exame de suficiência tem por objetivo cobrar conhecimentos médios, que a banca do exame de suficiência é uma banca de concurso e por isso ela tem uma limitação na capacidade criativa de novas questões,
Isso nos leva ao nosso quarto passo de como prever, de como antecipar, de como prever como vai ser a sua prova do exame de suficiência. Que é o quê? Que é o quê? É o somatório desses 3 primeiros passos. Né? Entender que a banca vai cobrar conhecimentos médios através de questões de concursos e que essas questões de concursos, elas têm uma limitação no poder de criação. E agora você vai para o passo 4. Quando você for respondendo as questões durante os seus estudos, e atente a isso, né? É importantíssimo que você responda questões de provas anteriores nos seus estudos. Tem gente que acha que é só assistir vídeo aula e tá ótimo. Não, meu amigo, você tem que colocar a mão na massa. 70, 60% do seu tempo deve ser gasto resolvendo questões de provas anteriores, beleza? Então, quando você estiver respondendo questões de provas anteriores, o que é que você vai fazer? Você não vai simplesmente responder, errei e passo para a próxima. Não, você vai começar a interrogar a questão. Você vai fazer algumas perguntas do tipo, como essa questão foi cobrada? Ela foi uma cobrada teórica ou com cálculo? Essa é a primeira pergunta. Que parte da norma foi abordada? Qual norma que foi abordada? É uma questão que é decoreba de norma ou exigiu algum raciocínio? Existe alguma pegadinha nessa questão? Se sim, qual? Então, quando você começar a analisar as respostas dessa pergunta, você vai começar a traçar o perfil de cada banca sobre cada assunto. E você vai aprender a responder corretamente as questões. E veja, aprender a responder. Não necessariamente você precisa ser o expert naquele assunto. Não necessariamente você precisa ser o cara que domina, por exemplo, o CPC 27, sabe todas as nuances. Não. Você sabendo como responder cada questão do CPC 27, você vai perceber que você não precisa aprofundar tanto, que você precisa o quê? Da regra geral. A gente volta lá no passo 1. Então é assim que você vai começar a prever, antecipar como vai ser a sua prova. Vamos fazer aqui um exercício com um caso prático de uma questão de concurso público da FGV e que eu, na minha opinião, muito provavelmente vai cair algo parecido com isso daí na sua prova do exame de suficiência. Essa questão que está aparecendo para você é uma questão do concurso público da Prefeitura Municipal de Fortaleza, que foi aplicada nesse ano de 2024. O resultado do concurso nem saiu ainda, então é uma questão fresquinha, acabou de sair do forno. Então vamos lá. Uma sociedade empresária elabora a sua demonstração dos fluxos de caixa método indireto. Assinale a opção que indica um fato que pode ser apresentado nesta demonstração como ajuste ao lucro líquido. A. Compra de ativo imobilizado. B. Resgate de títulos valores imobiliários. C. Integralização de capital. D. Despesa de depreciação. E E. Pagamento de dividendos aos acionistas por meio de imóveis. Então a gente vê aqui a primeira pergunta. Qual que é o assunto? DFC. Segunda pergunta, de que forma está sendo cobrada? A questão com cálculo ou uma questão teórica? Uma questão teórica, que vai cobrar ali a literalidade da norma. Terceira pergunta, que ponto da norma lá DFC, né, CPC 03, foi abordado? Foi abordada a parte dos ajustes do método indireto. Temos o método direto e o indireto. O método indireto ele parte do lucro líquido e esse lucro líquido recebe alguns ajustes antes de você calcular o fluxo de caixa operacional. Quais são esses ajustes? São eventos que modificaram o lucro líquido, mas que não tiveram efeito caixa. Por exemplo, despesa com depreciação, que esse é o nosso gabarito, letra D. Então você vai anotar isso. Você vai anotar que a banca FGV, sobre o assunto CPC 03, gosta, e realmente ela gosta, certo, de cobrar de forma teórica, copia e cola da norma, partes do CPC 03. E assim você vai começar a perceber um padrão da banca. E você vai começar a entender que lá no dia da prova do exame de suficiência, o CPC 03 tem uma grande probabilidade de ser cobrado de que forma? De forma teórica, copia e cola da norma, falando sobre o método indireto. E isso acontece em todos os assuntos. Você vai replicar isso com todos os assuntos mais importantes para a prova do exame de suficiência e você vai começar a entender, antecipar, prever, entrar na cabeça da banca. E assim você não vai ser pego de surpresa lá no dia da prova do exame de suficiência. Você já vai chegar lá sabendo, poxa, o CPC 01 pode vir dessa forma. O CPC 03, pode vir aqui parte teórica sobre DFC. Legal, já estou preparado. Então você já vai para a prova bem mais tranquilo. A sua ansiedade baixa. Então é isso que você tem que fazer antes da prova. Começar a traçar o perfil comportamental da prova, sobre o perfil, sobre como a banca gosta de cobrar todos os assuntos. Mas isso exige, obviamente, um pouco de esforço e você vai precisar, a cada assunto que você estudar, você vai precisar fazer essas perguntas e seguir esses passos que eu falei para você começar a prever, anteceder, adivinhar, entrar na mente do examinador lá no dia da prova do exame de suficiência, E tudo isso a gente já faz lá no método 3R, que é o meu treinamento para o exame de suficiência.
E eu mostro para meus alunos como é que eles vão entrar na cabeça da banca e como é que eles vão começar a adivinhar basicamente todas as questões que aparecem lá no dia da prova de exame de suficiência. Então, pessoal, se você chegou até aqui, deixa nos comentários, né, o que foi que você achou, se você concorda com o que eu falei, discorda, qual a sua opinião. Eu quero ouvir a sua opinião. E também deixa aqui algum tema que você tem curiosidade, que você precisa saber sobre o exame de suficiência, que eu vou ter o maior prazer em te ajudar com isso. Então manda esse vídeo aqui pro seu coleguinha que vai fazer a prova de exame de suficiência e está com medo, que está ansioso com relação à prova, pensando, meu Deus, como é que vai vir a prova do exame de suficiência? Você vai falar para ele, olha, calma, Felipe aqui mostrou como é que eu vou adivinhar, anteceder, antecipar as questões que vão cair lá no dia da sua prova. Então, pessoal, como eu sempre digo, até a aprovação.